Em nome de uma suposta liberdade, vemos pessoas exaltando o pecado, glorificando comportamentos que a Bíblia condena e ridicularizando aqueles que defendem a verdade. Paulo descreveu esse cenário como um subir e descer, um vai e vem de acontecimentos turbulentos que trará instabilidade e medo. Isso se alinha diretamente ao que Jesus falou em Mateus 24:8. Todas essas coisas são o princípio das dores. Assim como uma mulher prestes a dar à luz sente dores cada vez mais intensas e frequentes, o mundo experimentará um aumento progressivo de caos. Agora, você pode estar pensando, mas será que isso já não aconteceu no passado? Sim, claro. O mundo sempre teve momentos difíceis, mas o que Paulo revela é que esses tempos se intensificarão como nunca antes. E não será uma crise localizada ou passageira. Será um caos global que afetará todas as áreas da vida humana. Essa profecia não deixa margem para ilusões otimistas. O Espírito Santo foi direto, não esperem por dias melhores. E quando olhamos ao nosso redor, vemos que essa realidade está diante dos nossos olhos. Estamos vivendo uma época em que os valores estão sendo diluídos como se fossem irrelevantes. Vivemos em um mundo onde a pressão psicológica é sufocante e a sociedade clama por mudanças radicais. Mas essas mudanças estão nos afastando ainda mais de Deus. A violência está cada vez mais brutal. Os atos de terrorismo se tornaram rotineiros. Revoluções estouram em todos os cantos e a liberdade moral tem sido confundida com libertinagem. Não é mais chocante ouvir sobre crimes horrendos, corrupção desenfreada e escândalos que desmoralizam instituições inteiras. Agora pare e pense. Quantas vezes você já viu notícias sobre revoltas, manifestações e levantes em diferentes partes do mundo? A cada dia, somos bombardeados com relatos de guerras, desastres e desordens sociais. Parece que a sociedade inteira está prestes a explodir. E veja só, Paulo estava absolutamente certo. Ele descreveu um cenário de caos moral, social e espiritual, e afirmou que isso não seria um evento passageiro. Esses tempos difíceis seriam o novo normal. O que vemos hoje é um reflexo claro dessa profecia. O mundo parece ter perdido completamente o senso de certo e errado. Em nome de uma suposta liberdade, vemos pessoas exaltando o pecado, glorificando comportamentos que a Bíblia condena e ridicularizando aqueles que defendem a verdade. Estamos em uma era de pressão psicológica constante. As pessoas estão ansiosas, cansadas e perdidas. Buscam respostas em todos os lugares, menos na palavra de Deus. A sociedade está cada vez mais desesperada por transformações, mas as soluções humanas só têm trazido mais desordem. Vivemos tempos em que a moralidade é flexível e onde a verdade se tornou relativa. Tudo é permitido, desde que faça a pessoa se sentir bem. E essa mentalidade é perigosa. É como se a humanidade tivesse desligado sua bússola moral e estivesse navegando em um mar revolto, sem direção e sem esperança. Mas o apóstolo Paulo não parou por aí. O que Paulo revela em 2 Timóteo 3:1-5 é que não haverá retrocesso. A sociedade não voltará aos padrões antigos de moralidade. Pelo contrário, o mundo entrará em uma espiral de decadência, onde cada geração será mais afastada dos princípios de Deus. Os tempos trabalhosos trarão perigo, terror e escuridão espiritual. Serão tempos difíceis para aqueles que desejam permanecer fiéis à palavra de Deus. O verdadeiro cristão será visto como retrógrado, intolerante e ultrapassado. Mas precisamos lembrar, a profecia bíblica nunca falha. Essa decadência não é um simples desvio temporário, é um prenúncio do fim. Tudo o que está acontecendo faz parte do plano de Deus para revelar a urgência do arrependimento e da salvação. Afinal, estamos vivendo o princípio das dores. E sabe o que mais? Esse cenário não será restrito a um grupo ou região. Será uma realidade global.
Todas as áreas da vida humana serão afetadas: economia, política, cultura, moralidade e até mesmo as relações pessoais. Tudo passará por uma inflexão negativa, como se o mundo estivesse virando de ponta cabeça. Em Mateus 24, 6, 8, Jesus fala sobre os sinais dos últimos tempos, dizendo: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se alarmem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Aqui, Jesus usa uma metáfora poderosa para ilustrar o que está por vir: as dores de parto. Essa expressão não é apenas uma referência a sofrimento passageiro, mas a um sofrimento progressivo, crescente, como as dores de uma mulher que está prestes a dar à luz. À medida que o tempo avança, as dificuldades e os sinais dos últimos dias se intensificam, tornando-se mais frequentes e intensos, como o aumento das contrações durante o trabalho de parto. Quando olhamos para as palavras de Jesus em Mateus 24, é impossível não fazer a conexão com os alertas que o apóstolo Paulo nos deixou em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, onde ele fala sobre a vinda do homem da iniquidade, o anticristo. Paulo nos adverte dizendo: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não ocorrerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus.